A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. Então vamos lá. Nós começamos lendo hoje o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, né? Então a gente quer trazer para você aqui uma gama aqui de resumo, né? A gente fez uma colinha aqui, porque a gente não grava tudo também, né? E não tem como gravar tudo. Então no capítulo 1 ao 2 de Gênesis, vai narrar a criação do universo da humanidade. Deus em 6 dias ele faz a humanidade e depois no 7º ele descansa. O capítulo 1 traz o estabelecimento de Adão e de Eva no jardim do Éden, com a instrução de cuidar da terra e não comer da árvore proibida. Então o capítulo 1, o Senhor ele prepara ali o mundo para introduzir Adão. E olha que interessante, né? A gente olhando, você vai ver, você aprendeu lá no capítulo 1 que quem nasceu primeiro foi o jardim. Deus não fez o homem primeiro. Primeiro Deus fez o jardim. Então Deus fez o homem para um propósito. A primeira coisa que eu tenho que entender é que quando Deus colocou Adão no jardim, já estava tudo pronto. Adão só tinha que consumir o que estava pronto e replantar aquilo que ele consumiu. Primeira coisa que você tem que entender é que no mundo espiritual funciona assim: nós plantamos primeiro, você planta no mundo, você primeiro colhe, aliás, né? Primeiro você colhe no mundo espiritual para depois plantar. O reino de Deus é diferente do reino do homem. No reino do homem você semeia para colher depois. No reino espiritual você colhe para depois semear novamente. É assim que funciona, né? Se você quiser mais detalhes, depois me chama no direct aí que a gente responde você. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que primeiro o jardim nasceu, depois foi Adão e Eva, com a instrução de cuidar da terra e não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Ou seja, eles tinham as escolhas, tá? No capítulo 2, a gente viu ali que aconteceu a queda do homem. A serpente engana Eva para eles comerem do fruto proibido. E o resultado o quê? O pecado. A expulsão e também lá vai acontecer a expulsão do Éden e as consequências para a humanidade lá no capítulo 3. Então, vamos por ordem. Gênesis capítulo 1, a criação. Deus cria o mundo em 6 dias, segundo a sua palavra, separando luz e trevas, formando o firmamento e a terra do mar, o sol e as 2 estrelas, os animais e, por fim, o homem e a mulher e a sua imagem e semelhança. Ele faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Isso acontece. E no 7º dia, que seria o sábado, ele descansou. Ele deu um descanso, santificando como um dia de repouso. Ele descansou, né? Deus não cansa, né, irmãos? Deus trabalha até hoje, o próprio Jesus disse, mas está simbolizando que a terra tem que descansar para dar o seu fruto. Isso a gente vai ver lá na frente lá. E Gênesis capítulo 2, entre o Éden e o homem, a gente vai ver que Deus planta um jardim, coloca o homem lá, que é Adão. A palavra Adão, irmão, marca no teu caderno aí, a palavra Adão quer dizer humanidade, tá? Nele é cultivado, ele é chamado a cuidar e estabelecer o trabalho como bênção. Ou seja, o trabalho na vida do homem é bênção. Por isso que a Bíblia diz, né? Vai ter com a formiga, aquele cara que não gosta de trabalhar. O trabalho resulta em bênção. Ainda no capítulo 2, a gente vai ver a criação da Eva, mulher, até então só tinha Adão. Então Deus formou os animais e, vendo que Adão estava só, criou a mulher a partir dele, tornando-se um só, né? Então, naquele momento, Deus coloca um sono profundo na vida de Adão. Adão dorme, quando ele acorda, o Senhor, então, da costela de Adão foi formado a mulher, a Eva, né, sua adjuntora, né? A mulher nunca foi para estar embaixo do homem ou estar
é como a gente muitas vezes vê o povo dizer aí, né? A mulher tem que ser submissa. O que é submissa, irmão? É sobremissão. O homem tem uma missão, a mulher está sobre aquela missão, ela está ali para ajudar, ela não está nem na frente nem atrás, ela tem que estar do lado do seu esposo. Por isso que a mulher, ela tem o poder de alavancar esse homem, ele ser um homem bem resolvido por esses dias, ou também ele pode pegar uma mulher que destrói ele vai ser um homem que nunca vai dar nada, nunca vai ter nada, porque tem uma mulher muito consumista que não ajuda e só pensa nela. Então esse é um dos problemas. E já lá em Gênesis capítulo 3 nós vamos ver a queda do homem, né? A tentação, a serpente, que é Satanás, ele engana Eva dizendo que comer do fruto do proibido eles se tornariam semelhante a Deus. E nós vivemos essa geração, irmão, cuidado. Nós vivemos uma geração que quer ficar parecida com Deus. Eles querem ser amados, eles querem ser paparicados e eles querem ser reconhecidos. Então, essas são 3 características de uma pessoa que está declinando para a rebeldia. Satanás também queria ser amado, reconhecido e parecido com Deus. Satanás usou a mesma artimanha com Eva. Falou: olha, se vocês comerem daquela árvore lá, vocês vão se parecer com Deus, vocês vão ficar igual a Ele. Então a Eva não pensa 2 vezes e vai lá e acaba errando. Então a desobediência de Adão e Eva, fazendo que era para eles não comer do fruto do bem e do mal, eles acabaram comendo e o pecado entra no mundo, rompendo a comunhão com Deus. Ou seja, quando Adão e Eva pecam, eles representam a humanidade. Naquele momento que Adão e Eva comem do alimento, eles estão entregando a autoridade da terra para Satanás. Porque Deus diz assim: Adão, tu vai guardar o jardim. Ué, por que Adão teria que guardar o jardim? A gente só guarda algo que está sofrendo o perigo de ser roubado, perigo de alguma coisa ser saqueado. Você não tranca a tua porta sem ter um perigo do lado de fora. Você tranca e guarda a sua casa porque você sabe que pode entrar um ladrão. Então, a ordem de Deus para Adão era o quê? Cultivar o jardim e guardá-lo, ou seja, cuidar para que Satanás não entrasse. Então, Adão, ele não sei o que ele fez, ele deixa de lado, né, ali por um momento a Eva, e Satanás ele entra na história, ele invade o jardim na forma de uma serpente, convence a Eva a pecar, logo Eva também convence Adão, né? Então ele mostra que o homem ele é mais suscetível a pecar ouvindo a voz feminina do que uma voz de um outro homem, né? Porque se Satanás falasse com Adão não ia cair em pecado. Mas como foi a Eva, alguém que ele conhece, bonita, né? Então Satanás sempre vai vir com uma aparência bonita para você e uma voz doce. E Adão acabou caindo em tentação e comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Então, para você que não acredita em maldição hereditária, aqui já vai cair o teu argumento. Por quê? Porque depois a gente vai ver as consequências desse pecado. O primeiro registro de maldição hereditária está em Gênesis capítulo 3. Olha a consequência. Adão e Eva vão se esconder depois, porque eles ficam com vergonha de Deus, e eles são amaldiçoados, são expulsos do jardim do Éden, e o trabalho deles se torna maldição. Lembra que lá no começo eu falei que Deus mandou ele cultivar, o trabalho era uma bênção? Por quê? Porque ele não ia sofrer. Agora ele vai sofrer. Agora o salário, o trabalho que era uma bênção, torna-se para ele uma maldição. E eles são expulsos do jardim do Éden, e a mulher ela foi amaldiçoada para que a descendência dela tivesse dores de parto. Qual é a mulher que não tem dor de parto hoje? Ou seja, é hereditário. É hereditário. Você recebeu uma maldição. Nós temos o homem que não tem Cristo, ele é maldito. Não sei o que estou dizendo, está na Bíblia. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem comunhão com Ele. A única forma de você ter comunhão com Jesus, com Deus, é através de Jesus. A Bíblia diz que quando eu e você confessamos a Cristo, chamamos Cristo para viver
em nossa vida, quando nós renunciamos a nós mesmos para andar segundo o que Cristo quer que nós fizemos e como a gente anda, nesse momento, quando você aceita Cristo, essa maldição hereditária sobre a tua casa, sobre a tua vida, ela é rompida e você volta a ter comunhão com Deus. Então não são todos que têm comunhão com Deus, somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus não tem comunhão com Deus, por mais que ele pense diferente, mas não tem. Mas ali termina com uma promessa de redenção, lá no capítulo 3, vai dizer, Deus promete que a semente da mulher vai nascer alguém da geração daquela mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, indicando a vinda de Cristo para redimir o pecado. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele nos redimiu. Ou seja, deixa eu desenhar para você aqui. Todos os teus pecados, meu amado, minha amada, já foram pagos, já foi perdoado. Só que você tem que receber esse perdão. Eu quero terminar aqui essa ilustração rápida com uma historinha. Tinha um homem que ele era um assassino, e esse homem ele foi preso. Então a comunidade foi até o juiz e disse: juiz, não mata esse homem, porque esse homem ele era um assassino, mas ele era um assassino que só matava pessoas violentas, ele só matava pessoas que saqueavam, que eram ladrões, pessoas que estupravam. Então ele pecou, mas ele era um homem bom, ele só matou pessoas ruins. Aí o juiz se vestiu de pastor, colocou a Bíblia de soltura, pegou uma Bíblia, dentro da Bíblia ele colocou a sua carta de soltura e foi ver o homem. Ele disse: vamos ver se esse homem é de Deus mesmo, então vamos ver se esse homem é bom, dependente do que ele me falar eu posso soltar ele. Então o que acontece? Quando ele vai visitar esse indivíduo que está preso, alguém diz para ele: tem um pastor aí que quer te ver. E ele começou a desbravejar: eu não quero saber de pastor, para mim pastor é tudo ladrão, eu não quero saber de igreja, igreja só tem gente falsa, igreja não sei o que. E começou a cuspir e a bravejar. E o carcereiro diz: olha, se eu fosse você, ouvir o que esse pastor tem para falar. E não quero saber de pastor, não quero saber de nada, eu quero saber é que eu vou morrer mesmo e para mim não tem mais jeito. Aí ele pega, o carcereiro chega até o juiz e fala: olha, ele não quer te receber. Aí o juiz, com a carta de soltura que estava dentro da sua Bíblia, ele leva embora, e aquele homem vai ser condenado no dia seguinte. No dia seguinte, quando o homem foi condenado à forca, quando ele vai ser enforcado, alguém diz: você quer dar suas últimas palavras? E ele diz: não, eu quero. Aí ele tira a forca por um instante e fala: amados, eu não estou sendo morto pelos pecados que eu cometi, mas eu estou sendo morto hoje pelo perdão que eu rejeitei. Porque essa semana o juiz disfarçado de pastor foi lá para me entregar a carta de soltura e eu não quis. Então hoje eu não estou morrendo pelos assassinatos que eu cometi, eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Então aquele homem, ele representa eu e você. Quando todos nós pecamos, todos nós somos falhos, só que Deus já enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando eu rejeito Jesus, eu rejeito o plano de salvação, eu estou indo para o inferno, não porque por causa dos meus pecados, mas porque eu rejeitei o perdão do Senhor Jesus. Eu rejeitei o perdão. Então o Senhor está dizendo para você que está me ouvindo hoje pela 89.9, você que está na live comigo aqui, que no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor ainda, além de aparecer ali a maldição hereditária, o Senhor mostra também a solução para você quebrar a maldição hereditária. A maldição hereditária a gente quebra em Cristo Jesus.